A Rainha da Pérsia, capítulo 13, quarta-feira, 3 de julho. O rei pergunta para Mordecai como ele ousa estar lá sozinho com a sua rainha. Mordecai pede perdão e fala que ele só foi até lá porque viu que a rainha precisava de ajuda. Esther diz para o rei que Mordecai realmente só estava a ajudando. O rei ignora completamente as palavras da rainha e pergunta para Mordecai o que ele ainda está fazendo lá. Mordecai pede perdão outra vez e logo em seguida ele sai. O rei se aproxima da rainha e pergunta que tipo de relacionamento ela tem com Mordecai. Esther fala para Xerxes que não é nada daquilo que ele está pensando. Ela diz que Mordecai é um homem casado. O rei fala que isso não faz a menor diferença. Ela pergunta se ele acha que ela o trairia. Ele fala que ele não sabe. E em seguida ele pergunta se ela o trairia. Esther olha fixamente para os olhos do rei e diz que ela não é como ele. Eles vão para os aposentos dele. E ele pergunta do que é que ela está falando, pergunta o que ela está querendo dizer. Esther fala para o rei que ela percebeu como ele ficou olhando para as dançarinas que ficaram se exibindo na frente dele. Ele pergunta o que é que ela queria que ele fizesse. Ela diz que ele não deveria ficar olhando para elas. Ele fala que ela só pode estar brincando, diz que elas estavam dançando para todos que estavam lá, mas principalmente para ele, que é o rei. E algum tempo depois, ele decide pôr um ponto final naquela conversa. Ele fala para a rainha que é melhor ela voltar para os aposentos dela. E na hora que ela vai saindo, ele diz que não quer que ela sequer converse com Mordecai. E em seguida ele pergunta se ela entendeu dessa vez. Ela não diz sim, meu rei. Dessa vez ela ignora a pergunta que ele fez ao não responder. No outro dia, Mordecai está trabalhando normalmente quando de repente percebe a chegada de Amã, que avisa que o rei quer vê-lo na sala do trono. E enquanto eles estão indo para lá, Amã fala para Mordecai que ele percebeu que ele não ficou até o final do banquete na noite anterior e pergunta se aconteceu alguma coisa. Mordecai fala que não aconteceu nada não, diz que ele só estava cansado e nada mais. Amã fala para Mordecai que da próxima vez ele deverá pedir licença antes de sair de um banquete que honra uma pessoa. Diz que o que ele fez foi praticamente o desonrar. Mordecai não diz nada nessa hora e eles continuam indo para a sala do trono. O rei está distraído, pensativo, quando escuta a voz de Harbona, que avisa que Amã já chegou com Mordecai. O rei dá a sua permissão e eles entram. Mordecai pergunta para o rei como ele pode servi-lo. O rei diz para ele ir até Jerusalém para levar as provisões que os judeus têm guardado segundo o decreto do pai dele. Mordecai fala que vai ser um prazer. Diz para o rei que ele pode contar com ele. Depois de descobrir que Mordecai é judeu, Amã vai falar com ele antes dele partir para Jerusalém. E diz que ele já sabe que ele é judeu. Mordecai fala para Amã que sabe o que ele fez com Enoque. Amã pergunta do que é que ele está falando e fica preocupado,
já que fica com medo de ser desmascarado, já que ele mentiu para o rei. Ele pergunta para Mordecai como ele ousa falar com ele daquele jeito. Mordecai diz para Amã que ele só está afirmando que ele sabe o que ele fez para chegar onde chegou. E depois de dizer essas palavras ao mau caráter, ele vai para a sua casa e pede para sua esposa arrumar as coisas que eles vão partir naquele mesmo dia. Fala que eles precisam de sair daquela cidade o quanto antes. A esposa pergunta por quê, pergunta para onde eles vão. Ele fala que eles estão indo para Jerusalém. Ela pergunta o que foi que aconteceu. Ele conta que Amã descobriu que ele é judeu. Iona pergunta para o esposo: por que Jerusalém? Mordecai conta que o rei mandou ele ir para lá, mas diz que depois ele explica tudo. Fala que naquele momento ele não tem tempo para explicar, pois eles precisam sair de lá o quanto antes. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Campinas, de Jataí, de Cuiabá, enfim, me conte ali nos comentários. A Mestres fica revoltada ao ouvir Artabano contar que Bigtan e Teres acabaram fazendo o que não deveriam. E em seguida ele conta a ela como tudo aconteceu. Ela fica revoltada nessa hora e fala para Artabano que ele é um inútil. Diz que ela perdeu 2 aliados lá dentro do palácio. Artabano explica que eles agiram por conta própria. Fala que ele não pôde fazer nada e no decorrer da conversa ele diz para ela que ela deveria tratar melhor os poucos aliados que ela ainda tem. E nesse exato momento, Dario chega e estranha a conversa que a mãe estava tendo com Artabano. A Mestres diz para Artabano que ele pode ir e em seguida ela finge que nada de estranho estava acontecendo lá. Ela dá um jeito de mudar o foco da conversa. Ela fala para o filho que vai contar para ele com quem aquela lá que está do lado dele o traiu. Enquanto isso, no palácio, Arbona diz para o rei que Amã quer falar com ele. O rei autoriza a entrada do mau caráter e em seguida pergunta o que ele deseja. Amã fala para o rei que Mordecai não é de confiança, conta que ele é judeu. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.